Mas isso aqui, bom, se ninguém te avisar, você nunca vai perceber, né? A subrotina ou a função, dependendo do atributo, ela vai salvar o valor. Ela vai salvar o valor das tuas variáveis, tá? Então toma cuidado. Ó. Se eu chamar 10 vezes essa subrotina, os meus valores estão mudando. Eu não estou redeclarando, eu estou o tempo todo redeclarando I e J aqui dentro, tá? Os valores são de fato salvos. Então toma cuidado. Outro exemplo, você pode fazer isso aqui com vetores também, né? Sei lá, você pode criar... Isso funcionaria também com vetores. Tem 3 dimensões, tá? Você pode chamar aqui agora e você tem vários vetores mudando. Então não é só com número, é com vetor também. Claro, subrotina também pode... Você também pode definir um parâmetro aqui para ela, por exemplo, K. Ela não precisa ser só essa subrotina nua, né? Então você pode declarar aqui integer, intent, e vamos chamar de K. Ao invés de ser 1, vai ser mais K. Né? Então 2, 4, 7, 11, tá vendo? Então funciona também. A questão é que J nem sempre vai valer 1. Acredito que não vai funcionar se eu chegar aqui e botar um save no meu K e ele vai cagar, tá vendo? Só dummy arguments, tá? Mais um detalhe sobre o safe é o seguinte: se você não inicializar a sua variável, por exemplo, se a gente está falando de real, complexo, tá? Esses tipos de variáveis escalares ou vetores, se você não inicializar ela não é salva automaticamente, tá? Então, olha aqui, se eu chamar 3 vezes o subprograma, os 3 vai printar 2. Agora, se eu fizer que nem a gente estava fazendo antes, inicializar, pode reparar que ela é automaticamente considerada salva, tá? No caso, o que eu falei aqui também vale para vetores, tá? Então, tanto faz. Se eu botar um 3 aqui. Se for um vetor, vai dar na mesma. E se eu inicializar ele... tem que tirar essa linha aqui, óbvio. Daí ele vai mudar. Tem outras regrinhas, eu recomendo que você dê uma lida sobre isso, tá? Você pode vir aqui no site da Intel, por exemplo, e aqui tem algumas descrições, tá? Eu acho que é o site da Intel? Não. Esse, alguma coisa da Intel, tá? E aqui tem alguns comentários que eles fazem, eu recomendo que você leia, pare o vídeo e leia, tem mais informações aqui, tá? Mas no geral o que a gente falou, tipos intrínsecos complexos sem default initialization, tá vendo? Elas não são consideradas salvas. Variables that are declared automatic. Isso aqui não use automatic. Isso aqui morreu há muitos anos. Record talvez e struct também. Então tem várias coisas que estão aqui que é Fortran 77 que não nos interessa, né? Aqui, essa aqui é importante. Local variable that are allocatable arrays, né? Então se você criar um array alocável dentro do seu subprograma, pode dar cocô também. Quer dizer, no caso não vai dar cocô, né? Porque não é salva. Common deprecado, data não uso, scalar logical, ou seja, data types, né, que você criar, objetos não recursivos, em subrotinas, em programas não recursivos também são salvos, tá? E aqui é importante, variáveis em módulos são consideradas salvas by default, tá? Então toma cuidado com isso. E vamos continuar o restante da aula agora. Tá, então é isso que eu tinha para mostrar. Agora vamos falar sobre subrotinas externas e funções externas, né? No geral, procedures externas, tá? E como elas se comportam, onde andam, como se alimentam, tá? Tudo isso nesse canal. Ok, como declarar uma subrotina externa? Bom, bastante simples, tá? Usa a sua criatividade e declara aqui fora, normal, tá? Como se fosse interno. Só que ela vai ficar aqui fora. Evidentemente eu vou comentar essa linha aqui. Então tá aqui. Nossa primeira subrotina externa. Você só declara ela fora do programa principal. Ou em cima, ou embaixo, tá? Você escolhe. Tá, daí eu vou aqui e chamo, né? Chegar aqui e chamar call sub. E aí eu ponho um número, por exemplo, i. E vale quanto? Não tem valor de i, né? E vale 1, por exemplo. Eu vou chamar e vai dar certo, certo? Sim, nesse caso vai dar certo. Tá? Então é bastante simples também. Você vem aqui e só chama.
Vamos dar uma olhada, por exemplo, se eu tivesse uma função, por exemplo, uma função fn, tá, que pega k também, and aí eu vou fazer fn inteiro e k também é inteiro e fn igual a k. Evidentemente que ele é intent in, tá? Se eu compilar o programa não vai dar nada, tá? Então se eu chegar aqui, bom, essa primeira deu certo, então se eu chegar aqui e botar minha função, por exemplo, para printar o resultado de fn de 1, vai me retornar 1, certo? Errado. Porque ele não sabe o tipo de retorno. Você tem que avisar para o seu programa principal qual que é o retorno da sua função externa. Então, quando se trabalha com função externa, o que você precisa é declarar a sua função externa. Como você pode fazer isso? Chegar aqui e botar integer fn. Pronto, você acabou de declarar. Se você fizer isso, é para funcionar e funcionou, tá vendo? Outra coisa que você pode fazer é colocar vírgula external, vai funcionar também. Isso aqui deixa claro que isso aqui é uma função externa, tá? Ou, outra forma, procedure, o tipo, e aí você coloca um fn aqui. Outra forma de declarar. Nossa, escrevi tudo errado. Integer, tá? Fn também vai funcionar. Claro, se eu deixar as duas aqui vai ter um conflito, né? São dois objetos com a mesma declaração. Então você pode escolher entre procedure integer ou integer external ou simplesmente integer. Então é assim que você chama uma função externa, porque você precisa dizer para o seu programa principal qual é o retorno. Esses aqui são casos particulares onde a sua subrotina e a sua função são muito simples. Então é só chegar aqui e colocar essas declarações que vão funcionar. Claro, né? No lugar desse integer você vai colocar o tipo, no geral o tipo da sua função, né? Então, sei lá, type, e aí você coloca o tipo. Você pode, por exemplo, mais pra frente a gente vai estudar linguagem orientada a objetos. Sim, Fortran. E a gente vai fazer overloading de função e operador a rodo. E você vai ter que declarar tipos de usuário, né? Então você pode usar esse tipo de notação. Perceba que type integer é a mesma coisa que integer, tá? Então aqui dentro do procedure você coloca o tipo. Se a sua função retornasse, sei lá, um real, você colocaria real. E eu sei que você entendeu porque você é uma pessoa muito inteligente, tá? Ok. Vamos fazer mais um exemplinho. Que esse exemplo é um saco. Tá? E se eu, sei lá, se eu quisesse passar um vetor, por exemplo. Vamos botar aqui fn2. E fn2 é do tamanho de x. Vou passar um vetor para essa função. Opa, tamanho de k. K tem tamanho 3. Tô parecendo o Sérgio Moro agora, tá? Vamos chamar de fn mesmo e vamos ignorar essa fn que tá aqui. Vamos comentar ela. E se eu chegar aqui e se eu passar digamos um vetor, né? Vec3. E se eu passar vec para cá? Bom, a resposta é errou. Explicit interface require for fn, que é o nome da função, em 1, que é esse 1 aqui, fn, array result. Então, quando você precisa retornar um vetor, ou vai passar um vetor, ou você vai usar uma função elementar, uma função pura, brother, você está lascado. O que você tem que fazer é criar uma interface. Uma interface é um bloco onde você vai redeclarar sua função no programa principal. Mas calma, só as partes importantes da sua função principal. Então, a interface aqui em Fortran faz a ponte entre o mundo externo e o mundo interno, ou seja, o programa principal e as outras unidades, tá? Então, como que eu declaro uma interface? Eu vou só copiar essa função aqui, porque eu vou usar ela. Então, copiei. Uma interface ela é declarada aqui em cima, tá? Antes de todas as suas declarações de variáveis normais, tá? Aliás, uma excelente boa maneira, eu diria, de declarar interfaces para todas as suas funções externas, tá? Ou subrotinas. Todas, tá? Então, uma interface você declara assim, ó, interface. E aí você vai colocar coisas aqui dentro desse bloco. And interface. Tá? Não esquece que você tem que colocar and interface e and interface, não é só and. Uma interface nada mais é do que simplesmente a declaração. Então vamos declarar aqui a nossa função de novo.
Tá aí. Tá, declarei a função. Ah, vai ter que declarar a função inteira? Quase, tá? É só o que você precisa declarar é a parte de cima, né? Function, fn, as variáveis, tá? E o escopo ali, né? Da lógica, da matemática, das coisas do tipo, você ignora. Pronto. Só isso. Então, tá aqui a nossa declaração da nossa primeira interface nesse canal. Acreditem, vai ter muitas, diferente de outros canais de Fortran, tá? Que acho que... Bom, a maioria das outras pessoas que tem canal de Fortran acham que concorrência é botar um loop do, paralisação e concorrência é colocar dois loop do um em cima do outro, né? Mas tudo bem. Aqui está a nossa interface. Então, basicamente, nela você declara de novo a sua função, tá? Dentro dela, só que sem as operações, né? Só as declarações, o nome e o end, tá? Não esquece. Bom, se eu tentar compilar esse programa, eu quero que você perceba que ele vai dar erro aqui embaixo, por causa desse procedure. Basicamente, eu estou declarando fn aqui e estou declarando a fn aqui. São declarações, de fato, interfaces são declarações. Então, eu vou tirar esse cara daqui, porque eu não preciso mais. E fn agora está declarado no escopo do meu programa. Tá vendo? Tá funcionando, tá tudo certo. E é assim que se declara uma interface. Bom, você pode declarar também naquela interface essa nossa subrotina aqui, ó. Não precisa, né? Mas são boas normas, boas maneiras, eu diria, de ser um excelente programador de Fortran, criar interfaces que contenham todas as suas subrotinas externas, tá? Ah, mas aí, toda vez que eu criar uma função interna, eu tenho que colocar... Sim, vai ter que sim. A melhor saída para isso, para você não ter que ficar redeclarando essas coisas, é você criar módulos. Mais pra frente a gente vai falar sobre módulos, tá? Não é o foco agora. Deixa eu ver se tá gravando. Tá, calma. Então, não é o nosso foco falar sobre módulos, por enquanto, mas eu vou falar. Então, tá aqui, subrotina. Print K. Ah, tá. Claro, né? Você viu o erro, né? Olha o erro de novo. Interface Body. Você não pode ter nada no corpo da interface que não seja declarações, tá? Então, tá aí. Joia? Deu para entender? Espero que sim. Então, funções... Por exemplo, vou te dar um outro exemplo que não daria certo, tá? Elemental, e aí já é uma pala aqui de outra coisa, tá? Vamos pegar uma função elementar que vai ser exatamente igual a fn. Azar. O canal é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Mas vamos chamar de full. Então, como a gente tem essa função elementar, a gente já discutiu o que faz uma função elementar, né? Basicamente, ela transforma... Se você usar escalares, ela retorna escalares. Se você usar vetores, ela retorna vetores, né? Então, ela não se importa muito com o tamanho. Bom, se eu compilar, não vai dar erro, porque, bom, ela está declarada aqui fora, né? Até esse momento, o meu programa principal não sabe da existência dessa função full. Então, está aqui a nossa interface. Aqui as declarações. Se você tentar de fato vir aqui e tentar declarar integer full, e eu descobri por que o meu editor não está mais brilhando, é por causa desse espacinho aqui que eu tenho que dar. Olha só que bacana, descobri, hein? Sou muito esperto. Mas aí o meu auto... deixa assim. Beleza. Deixa eu compilar. Daí ele fala aqui, ó. Unusual variable full declared, tá? Se você tentar usar a função full com o vec, e aí ele vai... O óbvio acontece, né? Lembra que eu falei, sempre que você tiver algum vetor, você vai ter que fazer isso, tá? Dificilmente você não vai ter que declarar uma interface para funções que retornam vetores ou que absorvem vetores, tá? Explicit interface required for full at one elemental procedures, tá? Então, tem que declarar a interface. Já falei para você como é que faz, né? Então tá aqui. Copia a tua função e joga ela aqui dentro, sem peso na consciência, tá? Joga ela aqui dentro, redeclara exatamente do jeito que você declarou, apagas a lógica, deixa só declarações, tá? E aí, symbol full already has basic type of integer, claro, deu conflito com essa linha aqui, né? Pronto, tá aí, tá funcionando, depois de ter deletado a linha. Bastante simples, vai funcionar
Para vec vai funcionar para número, vai funcionar para matriz. Você passar uma matriz aqui se você quiser, tá? Então, sei lá, se vec fosse... Não, vec não, né? Vamos passar vec 2, vec 3, não, vec 2, que é 3 por 3, por exemplo. Então, vec 3 também funciona para matriz, evidentemente. Aqui, funcionou também, tá vendo? Para matriz. Bom, agora que a gente já falou sobre interfaces, eu posso comentar algumas coisas sobre as funções puras e funções elementares, tá? Bom, basicamente, essa anotação pure e elemental pure principalmente é usado para paralelização e é algo que talvez nós venhamos a estudar no futuro, tá? Fortran é muito forte em paralelização, é muito simples fazer as coisas em paralelo. Então esse pure vem a calhar em momentos que você precisa paralelizar código, porque você dá uma indicação para o seu compilador e ele consegue otimizar mais a sua função, tá? Mas assim, tem várias regrinhas, tá? O primeiro comentário é que funções elementares são puras, então eu não preciso desse pure aqui. Tudo vai funcionar normal, tá? A não ser que eu indique que ela é impura, tá? E aí ele vai dar um erro, porque lá na minha interface eu disse que ela era pura, né? Aqui eu estou declarando ela como impura, então eu tenho que ir lá na minha interface e modificar, colocar impure aqui, ó. Só para você ver que funciona. E eu não estou mentindo para você. Tá aí, né? Essa é a primeira observação. Mas imagina agora que você está trabalhando só com uma função pura. O que eu preciso ter na minha função? Bom, por definição, funções puras não têm efeitos colaterais, tá? Nas suas variáveis. Então significa que eu não posso, né? E o intent in já me ajuda a dizer que k é igual a k mais 1. Tá? Isso aqui gera um erro, por exemplo. Tá? Ele fala que o dem argument with intent in variable definition não pode ter, tá? Tudo bem. Outra coisa é, eu não posso, por exemplo, ter in out, tá? Ele vai reclamar. Ele sempre fala que funções puras, tá, precisam ter argumentos do tipo in ou value, o que significa que, como a gente disse, não há efeitos colaterais de forma alguma, né? Não consigo modificar as minhas variáveis. E isso garante que, por exemplo, se eu quiser criar uma variável aqui, ó, j, e somar j com k, o resultado final, tá, isso aqui vai me dar um erro por causa da minha interface, né? Mas eu poderia, por exemplo, se eu vier aqui na minha interface e ajeitar isso, né? Vou lá botar o inteiro j e tá lá, pronto. É para isso compilar, funcionou. Só que tem um detalhe, eu não posso inicializar j aqui, vai dar errado. Lembra? A gente acabou de ver isso. Quando você inicializa uma variável, significa que ela está no atributo save, o que significa que ela vai armazenar o valor dela, que ela tem, e na próxima chamada ela vai começar com esse valor. Próxima chamada da função, tá? Então é proibido em funções puras você usar o atributo save, tá? Você pode ver aqui, save attribute cannot be specified in pure procedures, tá? Então você não pode ter isso também, o que significa que você não pode simplesmente chegar aqui e inicializar a variável, tá? Initialization of variable em 1 aqui, at 1, is not allowed in pure procedure, tá? Então você não pode inicializar, porque sua variável é automaticamente do tipo salva, entre aspas, né? O atributo salva é gerado nela. Bom, então no fundo você só pode ter intent in na sua função, se você não estiver trabalhando com ponteiros, tá? Se você estiver trabalhando com ponteiros, aí é outros 500, é outra parada que a gente vai falar lá na frente. Então, no geral também, como você não pode ter efeitos colaterais, coisas como open, stop ou error, stop não podem aparecer. Coisas como write, print, são coisas que nunca vão estar dentro de uma função pura, tá? Você não pode. E tem mais outras coisas aí. Você pode pesquisar e dar uma olhada. A mesma coisa, tudo que eu falei aqui vale para subrotinas. No entanto, subrotinas, eu posso mostrar para você aqui rapidinho. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa subrotina
Eu vou declarar ela interna para a gente não ter que ficar mexendo com a interface. Então tá aqui, subrotina pura, dentro do nosso programa principal. Aqui ele avisa que eu não usei o K, mas basicamente o que eu posso fazer aqui com K é nada, né? Não tem muita coisa para fazer com K aqui. Mas saiba que se você estiver trabalhando com subrotinas puras, você pode ter in, out e in out, tá? Ou seja, o K que entrou aqui, ele pode sim, de fato, ser modificado, tá? Então, se a gente chamasse subrotina, não vai ter problema nenhum. Então, se eu vier aqui, por exemplo, tem uma variável i, né? Então, o i, aí a gente chama subpure, usando i, e printa i. Então, o nosso resultado aqui é 1, 2, significa que funciona, tá? Outro detalhe importante é que dentro de subrotinas puras e funções puras, você só pode invocar funções puras e subrotinas puras, tá? Ou seja, subrotinas e funções puras são inimigas de efeitos colaterais, tá? Algumas variações são permitidas, só as que são especificadas, tá vendo? Tá, então eu acho que por hoje é isso. Hoje vai ser mais simples. A gente viu interfaces, a gente viu um pouco mais de detalhes de funções puras, tá? A gente viu o atributo safe, que é muito importante. Acho que tem que tomar um certo cuidado com ele. A gente só sair declarando coisas aí e Fortran faz diferença o lugar onde você declara, tá? Você pode forçar com que as coisas sejam salvas escrevendo safe, só que claro, né, função pura não pode, como eu acabei de dizer. Interface bonitinho, função como que declara função externa, como que declara função interna. Bastante, até, eu diria até trivial, né? Quando alguém te mostra é muito mais simples, né? Não tem jeito. Próxima aula a gente volta falando de interfaces e a gente vai fazer coisas como programação genérica, overloading e coisas do tipo. De funções internas e externas, tá? E a gente se vê na próxima aula. Valeu!